Olá pessoal, vamos resolver então mais um exercício de flexão simples, agora com um eixo circular, né? Então vamos ver o que o exercício pede, o que ele nos passa de informação para a gente iniciar o cálculo. Então o exercício 6.73 do livro de resistência dos materiais do Hibbeler, sétima edição, pede para a gente determinar o menor diâmetro admissível do eixo que está sujeito às forças concentradas conforme essa figura aqui. Então, os mancais de luvas em A e B suportam somente forças verticais. Então, aqui a gente vai ter as nossas reações de apoio, que a gente pode chamar de FYA, de VA, como a gente preferir, né? E VB. E a tensão admissível do nosso tubo é 160 megapascal. Então, o que a gente vai precisar fazer? O diagrama de momento fletor aqui. Então, a nossa viga, o nosso modelo estrutural vai ser algo similar a isto aqui. Temos aqui um carregamento de 600 newtons. Aqui uma reação VA. Aqui uma reação VB. E uma carga pontual de 400 newtons. Então, fazendo o diagrama lá com o conteúdo de método das seções, método das áreas, como cada um preferir, a gente vai chegar no diagrama que eu vou desenhar direto a resposta aqui. Eu não vou fazer a resolução toda dele, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tá? Para chegar nesse diagrama também pode ser utilizado o F2, é ainda mais prático, ainda mais rápido da gente fazer. Então a gente vai chegar aqui no valor de menos 480, momento negativo, está tracionando em cima. Aí ele vai descer um pouco, vai chegar em menos 240 e aí ele vai descer para zero. Então, todo o nosso diagrama aqui é negativo, toda a nossa estrutura está sendo tracionada no bordo superior. Então, o momento máximo da nossa peça, depois de fazer o diagrama ou colocar a viga no F2 e retirar o diagrama de lá, é menos 480 newtons vezes metro. Agora, para a gente calcular a inércia, ele quer o diâmetro, então a gente vai ter que deixar a inércia em função do raio, né? Ou do diâmetro aqui. Vamos deixar em função do raio. Então, não conseguimos evoluir desse passo aqui. Temos duas incógnitas em uma equação. Uma incógnita é a inércia e a outra é o raio. Agora, a gente tem a fórmula da tensão que a gente pode aplicar, né? A tensão máxima ou a tensão admissível que o nosso tubo vai poder receber é igual ao momento vezes o Y dividido pela inércia. Então, a nossa tensão admissível é 160 MPa, newtons por milímetro na 4. É igual ao momento. Então, 480 vezes, aí, para a gente transformar para milímetro, a gente precisa manter as mesmas unidades, a gente precisa multiplicar por 10 na 3, né? Então, 480 vezes 10 na 3, newtons vezes milímetro. Então, vamos anotar aqui, ó, esse 10 na 3 foi para converter metro para milímetro. Deixa eu anotar. Mais apertado. Metro para milímetro. Vezes o nosso Y, que é a distância da linha neutra até o bordo mais comprimido ou mais tracionado, né? Então, o círculo, a nossa linha neutra vai passar bem no eixo dele aqui. E aí, a distância até o bordo mais tensionado aqui vai ser o valor do raio. Então, o nosso Y equivale ao raio da nossa peça. Dividido pela nossa inércia, que vale π vezes o R na 4 sobre 4. Então, vejam, a gente chegou em uma equação e uma incógnita. Aqui a gente tem um exercício bem encaminhado para a resolução. O que é interessante a gente cuidar aqui? A gente não trouxe nenhum sinal. A gente está calculando tudo em módulo, porque a gente não quer saber se a gente está calculando na área mais comprimida, na área mais tracionada. A gente quer saber qual é a tensão máxima
que vai gerar o nosso diâmetro menor possível para resistir à solicitação do momento fletor de 480 vezes 10 na 3. Então não interessa estar comprimindo ou tracionando a nossa estrutura. Então 160 vezes πr na 4 sobre 4 igual a 4 vezes 10 na 3 vezes o raio. Simplifico o raio com raio na 4, vai ficar raio ao cubo. E aí vou passar dividindo, né? Então o raio vai ser igual, aqui faltou digitar o 480, desculpe, a 480 vezes 10 na 3, dividido, 160 dividido por 4 vai ser 40, né? Então dividido por 40 vezes π. Então, o raio ao cubo igual a 480 vezes 10 na 3 dividido por 40π vai nos dar o valor aproximado do raio de 15,63 milímetros. Então, esse é o valor do nosso raio. Ele pede o diâmetro, então a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o nosso diâmetro vai ser 2 vezes 15,63, vai dar 31,3 milímetros, aproximadamente. Então, esse é o diâmetro necessário para a gente calcular, para a gente conseguir manter a segurança no nosso eixo. Então, aqui a gente precisa fazer algumas análises que são bem pertinentes. Vejam, o conteúdo dessa fórmula e o conteúdo de flexão simples pode servir para a gente determinar qual é a tensão máxima que se encontra na nossa peça, pode servir para a gente determinar qual é a orientação do nosso perfil metálico, se ele vai ser instalado em I, em T invertido, em H ou em canaleta, caixão, qual seria a melhor inércia. Pode ser determinado o diâmetro do nosso eixo, como foi o caso aqui, tendo a solicitação e a tensão dele. Enfim, esse conteúdo serve para a gente escolher ou a propriedade geométrica da nossa estrutura, ou o tipo de material e, portanto, a tensão admissível que ela vai ter. Enfim, vários são os caminhos de cálculo. Por isso que cada exercício tem um passo a passo um pouco diferente. Mas se vocês forem olhar atentamente, são sempre as mesmas equações que a gente utiliza, sempre a mesma análise. O que muda é que às vezes a gente quer saber o diâmetro, às vezes a gente quer saber a tensão, às vezes a gente quer saber o momento que aquela peça aguenta e assim sucessivamente.